Graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal. Meu alvo é o céu. Nossa última meditação deste ano. Uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo para nós nesse último dia do ano. Seja bem-vindo e logo após a nossa vinheta vamos estar meditando em Salmos 20. Então aqui o Salmos 20, versículo 7, nos diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quando olhamos para esses Salmos 20, podemos observar esse versículo 7, mas não podemos ficar presos a ele. Lembre-se, texto fora de contexto é pretexto para heresias. Então, nós vamos observar o texto como um todo. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa não somente olharmos para uma parte do texto, uma parte do versículo. É certo que ela é verdadeira, ela é fiel, mas ela não é um todo somente. Porque quando nós pegamos uma parte do versículo, achamos que a Bíblia ou o texto só se resume naquilo, mas não. Ela tem alguns princípios para que nos levam a querer confiar em Deus. E assim começa o versículo 1: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as ofertas e aceite os teus holocaustos. Olhando para então o versículo 1, nós olhamos e podemos ver que o Senhor responde. Mas responde o quê? O que Deus vai responder? No tempo da angústia. Tem um tempo para Deus responder. Então não é a hora que nós achamos que deve ser, não é o tempo que nós achamos que deve ser, ou quando nós queremos que seja. Mas não, Deus tem um tempo para Ele responder. Deus tem um tempo para Ele agir. No versículo 3, o salmista nos faz outro alerta: lembre-se de todas as tuas ofertas. Então, o verbo aqui indica uma ação constante. Lembre-se, não se esqueça. Então, quando nós achamos que Deus tem a obrigação de alguma coisa, nós temos que lembrar de que Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o nosso galardeador. E para que isso ocorra então nas nossas vidas, nós precisamos lembrar em todo tempo de quem Ele é e de quem nós somos. Nós somos os pecadores, necessitamos da graça e da misericórdia desse Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto de Salmos, uns confiam em carro, outros em cavalo, nós temos que entender o que levou o salmista a essa prática, a confiar em Deus, e não nas coisas que ele pode pegar, nas coisas que ele pode fazer, mas confiar num Deus que aos nossos olhos parece invisível, parece inexistente, parece que esse Deus não existe, é fruto de uma mente que é fraca, podemos dizer assim. Mas não, aqui o salmista está nos fazendo lembrar e observar que esse Deus é real, que esse Deus é vivo, que esse Deus é poderoso, que Ele é um Deus existente. Então, dando continuidade aqui à leitura, nós olhamos então agora o versículo 5. Saudaremos a tua vitória com grito de alegria. Erguemos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. No versículo 5, o salmista ressalta
que a nossa vitória vem do Senhor. Saudemos a tua vitória com gritos de alegria. Quando o verbo indica uma ação contínua de quem não devemos nos esquecer. Então, a nossa vitória como seres humanos, como homens, podemos achar que é pelo nosso esforço, pelos nossos méritos, mas não. É porque tem um Deus que olha por nós, que nos sustenta, que nos guarda e nos dá a vitória. Não podemos nos esquecer disso. E quando o homem que se julga de Deus esquece dessas coisas, ele cai. E nem todos têm a humildade de reconhecer o seu erro. E são muitas vezes que nem Judas, que são tão soberbos ao ponto de tirar a própria vida. Não só no sentido da ação, mas no sentido figurado. Acabam se distanciando de Deus. No versículo 6, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos dos céus, lhe responde, com o poder salvador e da sua direita. No versículo 6, o salmista conclui o motivo da sua vitória. Agora sei, Senhor. Sabe o que? Dará a vitória a seu ungido. Então agora o salmista reconhece que a sua vitória não vem dos seus próprios méritos, do seu próprio esforço, mas vem de um Deus vitorioso, um Deus santo, um Deus poderoso, que mesmo estando nos céus, ele olha e peleja a favor dos seus aqui na terra. Então agora chegamos no versículo 7. O salmista nos convida a depositar nossa total confiança e dependência em Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede a vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Então que nós podemos aprender a confiar nesse Deus que nesse salmista. Que nós possamos declarar a nossa vitória a esse Deus, que não poupa, que não mede esforço, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer naquela cruz, sendo humilhado, sendo até mesmo torturado, sendo castigado, mas em nada teve proveito, a não ser cumprir a vontade do Pai, ao qual diz que se pudesse passar de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade naquela cruz. E é por isso que nós precisamos aprender quem é Jesus. Não somente às igrejas, aos cultos, às EBDs, e ouvir falar de um Deus distante, mas não buscar, aprender a querer andar com esse Deus, confiar nesse Deus e saber que esse Salmo de 27 só teve resultado porque um homem resolveu se entregar, deixar Deus trabalhar. E é por isso que eu e você temos esse desafio para 2025. Aprendermos a descansar em Deus, a confiar em Deus e esperar em Deus a nossa vitória. Não acharmos que o nosso esforço, os nossos méritos, o nosso estudo, a nossa profissão vai nos salvar. Não. Tudo está debaixo das mãos poderosas de um Deus que é poderoso. Que 2024 a gente possa ter tirado lições valorosas e que 2025 a gente possa ser que nem salmista. Obrigado, Deus, porque quando eu clamei, o Senhor me socorreu e me deu a vitória. Que Deus possa ser esse Deus provedor, esse Deus abençoador, mas desde que a gente comece como o Salmo 20, versículo 1, nos atentando, nos clamando, nos aprendendo, nos dispondo a estar andando com esse Deus, para que venha de ser de fato, não ser um Deus distante, mas um Deus presente, não ser um Deus da denominação, um Deus de um pastor, mas um Deus que aprendemos a confiar, um Deus que aprendemos a enxergar, um Deus que aprendemos, no meio de tudo, a agradecer. Que Deus possa vos abençoar, tenha um excelente 2025 abençoado, pela graça e misericórdia, um Deus que é eterno, verdadeiro e piedoso. Deus vos abençoe, e a gente se encontra aqui em 2025, para meditarmos e crescermos na graça, no conhecimento do nosso Deus.
Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.